que é isso? Ah, isso aqui é o bimodalismo, mas o que isso significa e será que isso influencia na sua sinalização? Será? Tem mesmo? Bom, é isso que a gente vai ver. Hoje eu vou explicar aqui, conversar com vocês rapidinho, ok? Mas o que é isso? Bimodalismo? Basicamente é você sinalizar e falar ao mesmo tempo, certo? Então, o sinal para isso é assim. Porque você está falando e ao mesmo tempo sinalizando, certo? Isso é bom? Ruim? Bom, a gente tem que lembrar o quê? Que em Libras e português, os dois têm gramáticas distintas. Tem muitas diferenças. Às vezes tem uma vez ou outra que, tipo assim, tem semelhança, sim. Mas se pensar assim que é igual, não é igual, gente. É bem diferente, bem diferente. Tanto até que vocês podem perceber que, assim, às vezes eu sinalizo e falo de um modo diferente. Vocês percebem? Às vezes, ok, né? Eu, tipo, falo e a minha sinalização é exatamente a mesma. Isso tem um sinal, português sinalizado, ok? A gente fala assim, o que é português sinalizado? É igual você pegar o português, a língua português normal, e você transporta ele para suas mãos. O seu modo de sinalizar acaba pegando, emprestando do português. Isso não é muito bom, porque assim, muitos surdos que não, tipo, eles são acostumados com a cultura ouvinte, se eles não têm esse costume, então parece que eles ficam assim perdidos, fica confuso de ver essa sinalização em português sinalizado, sabe? Então isso é ruim, ou seja, não consegue entender claramente, né? Então a gente tem que lembrar que assim, às vezes precisa, por exemplo aqui, eu estou sozinho, né? Aqui nesse perfil do TikTok, eu, mão minha, sozinho que eu faço conteúdo aqui, ok? Então precisa. Dá pra fazer outras coisas, outros caminhos, por exemplo, dá pra eu pegar e, beleza, sinalizo, com a boca fechada sinalizo, e depois eu vejo lá no TikTok, né, e dou uma editada, né, eu gravo a minha voz falando e daí dá pra acompanhar os dois, certo? Dá pra fazer isso sim, dá pra fazer assim. Mas, gosto de lembrar que, às vezes, assim é muito bom e ajuda vocês a entenderem, tipo, por exemplo, qual palavra se refere a esse sinal, certo? E também dá pra perceber que a gente consegue sim treinar, tipo, português sinalizado, treinar não, calma. Ignora o português sinalizado, deixa pra lá. Mas dá pra gente treinar o bimodal para que a gente consiga sim fazer as duas estruturas certas, distinta, continua distinta, mas dá para fazer elas duas certas ao mesmo tempo. É claro, concordo. Libras de verdade, só Libras é melhor, porque nosso cérebro é um só. Então duas línguas ao mesmo tempo é bem difícil. Não é difícil, é muito difícil, se não quase impossível, né? A gente sabe disso. Mas dá sim para se adaptar. E às vezes a gente precisa fazer assim, porque às vezes não tem uma equipe, não tem uma equipe de interpretação. Às vezes o melhor seria assim uma pessoa, ela só com a responsabilidade de sinalizar, e a outra pessoa, ela vê aquela sinalização e interpreta em Libras voz. Seria bom ter duas pessoas, mas se tem uma só, como que a gente faz? Aqui é um vídeo, certo? É um vídeo. Então dá pra eu editar assim. Dá assim pra cortar, editar, gravar depois minha voz falando, né? Dá pra eu juntar isso tudo. Mas, e se for ao vivo? Ao vivo, como que faz? Aí a gente precisa assim, né? Tipo, fazer as estratégias, praticar, treinar todas essas coisas. Então, só resumindo o que eu expliquei. Eu estou então defendendo o bimodalismo? Defendendo? Apoiando? Não, ok? Lembre-se, é melhor Libras de verdade, só é muito melhor, supera muito o português sinalizado. Assim, tipo, essa aqui, não, português sinalizado e Libras. Você percebe que assim, são dois sinais distintos, então a gente conclui que sim, é diferente, ok? Mas, às vezes, dá sim pra gente treinar, certo? Tipo assim,
fazer o bimodalismo, mas dá para que tanto os ouvintes quanto os surdos, eles dois conseguem entender claro. Dá para fazer isso. Mas, lembre-se, precisa de treinar bastante. Treinar constantemente, ok? Treinar. Ok? Entendeu? Então, resumindo, 2 pontos. Libras de verdade e português sinalizado é diferente. Qual que você vai escolher? Se você quiser conversar com um surdo, você está focado no surdo, somente ele, então beleza, dá pra escolher o quê? É Libras de verdade, você escolhe e sinaliza assim, né? De acordo com a estrutura de Libras certinho, ok? Agora, se você tiver os dois públicos live ao mesmo tempo, e se você for uma pessoa só, e aí como você faz? Às vezes sim precisa treinar esse bimodalismo para que as duas assistências, tanto os ouvintes quanto os surdos, eles consigam entender bem, ok? Mas não é impossível não, dá para fazer, ok? Então, quais são as suas opiniões? Deixa aí, gente, vocês concordam, discordam? É polêmico, tem bastante polêmica aí fora, tem bastante polêmica, mas eu acho que dá para assim conversar acerca disso de um modo respeitoso, né? Dá pra gente ter esse diálogo, ter essa troca de opiniões, tá? Então, liberado? Coloquem nos comentários, beleza, gente? Abraço, fui!